Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra hoje, uma reflexão. E eu sei que vocês sempre estão atentos, né? Quando a gente está aqui junto, a gente percebe a atenção de vocês e essa conexão no momento da palavra. Mas eu queria pedir para que você prestasse muita atenção no que eu vou falar para você hoje. Eu creio que essa palavra ela vai te ajudar muito na sua jornada. Toda a palavra ajuda muito, mas ela tem uma chave importante para a sua caminhada. E eu oro para que o Espírito Santo traga clareza para você, entendimento, revelação, e você então saia daqui uma nova imagem de Deus, talvez com novos paradigmas, ou deixar alguns outros paradigmas para trás, para que a tua relação com Deus ela cresça. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, porque é um privilégio nós estarmos aqui, Senhor. Verdade, Senhor. Sabemos que se estamos aqui foi porque o Senhor nos atraiu a esse lugar, o teu amor nos atraiu aqui. Porque talvez se fosse por nós mesmos, nós estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui, Senhor. Mas eu te louvo porque o Senhor nos amou e o Senhor nos atraiu. E hoje nós temos o privilégio, Senhor, de nos relacionarmos verdadeiramente contigo e de vermos a vida de uma outra forma, de experimentarmos a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Senhor, eu peço que o teu Espírito fale e ministre as nossas vidas. Nós queremos aprender mais sobre quem tu és, sobre a tua vontade, sobre os teus planos para a nossa vida. Nós queremos alinhar o nosso coração com o teu coração, Senhor. E eu te peço que o Senhor fale profundamente a cada um que está aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que toda distração cesse, que tudo aquilo que habita o nosso coração, a nossa alma, que esteja fazendo algum ruído dentro de nós, cesse agora. Amém. Em nome de Jesus, e que a tua voz fique audível, clara a cada um dos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta assim para o teu irmão: que imagem você tem de Deus? Que imagem que as bonitinhas têm de Deus? Esse é o tema? Esse é o tema dessa noite. Amém? Que imagem você tem de Deus? Todos nós crescemos com alguma imagem de Deus, não é, pessoal? Todos nós crescemos e, de alguma forma, essa imagem ela é construída dentro do nosso imaginário, dentro da nossa alma. E essa imagem ela é construída a partir de informações que nós recebemos durante a nossa vida, seja do contexto familiar, porque muitas vezes nós crescemos já ouvindo falar de Deus dentro de casa, né? De várias formas, de várias maneiras, dentro do contexto da cultura religiosa da qual você vem, da qual você fez parte até aqui, talvez a partir de amigos, talvez a partir da própria sociedade ou do senso comum no qual nós estamos inseridos, aí numa cultura católica, cristã, né, brasileira, aqui falando do contexto do Brasil. Enfim, seja lá qual for a fonte de informação, todos nós crescemos e crescemos construindo uma imagem de Deus. Uma imagem que pode ser falsa ou verdadeira. De qualquer forma, essa imagem que nós temos de Deus, seja ela verdadeira ou seja ela falsa, seja ela um rascunho mal feito, ou seja ela uma verdade absoluta, o fato é que essa imagem que nós temos e que você tem, ela é a imagem que vai prevalecer. E é ela que vai determinar a forma como nós enxergamos Deus e nos relacionamos com Ele. Faz sentido para vocês? Amém, queridos? Então,
É importante nós pensarmos a respeito de como nós vemos Deus, porque essa imagem ou essa ideia que nós temos de Deus que vai prevalecer quando nós vamos nos relacionar com Ele. Eu acho que aqui cabe uma reflexão importante para nós. Afinal, como você vê Deus? Será que a imagem que você tem de Deus ou a ideia que você tem de Deus de fato reflete quem Ele é? Ou será que é uma construção distorcida de um monte de informações que você foi recebendo durante a vida e que hoje constituem essa ideia que você tem de Deus? Essa semana, acho que foi na sala de apoio, a gente estava conversando, acho que com uma Santini, sobre esse lance das pessoas, como as pessoas nos veem, né? E é interessante que eu me lembrei de quando eu era jovem lá em Barbacena, e no começo do nosso ministério, assim, da nossa jornada, e eu sempre fui quieto, continuo sendo. É a minha personalidade, eu sou fleumático, introspectivo e quieto, sou quieto. Eu sei que foge um pouco do estereótipo do pastor, do líder, mas se eu tenho que ficar quieto e falar, normalmente eu fico quieto. Eu sou assim por natureza. E é engraçado que eu fiquei sabendo, lá uns 20 e poucos anos, a gente tinha uma galera, a gente andava com uma turma grande, assim, e algumas pessoas depois vieram confessar para mim que me achavam, que a primeira vez que tiveram contato comigo ali, me achavam antipático e metido. Eu falei, é mesmo? Mas caramba, né, meu? O que você achou isso de mim? Porque como eu sou quieto, e eu não sou tão extrovertido, né? E gosto de me comunicar e falar com as pessoas, eu ficava sempre quieto, eu era o líder. As pessoas achavam que eu era metido. Olha que coisa, galera. Ou que eu era metido, ou que eu era antipático, simplesmente porque eu era quieto. Então, às vezes a pessoa construiu uma imagem a partir de uma informação ou de uma ideia e fazia uma imagem a meu respeito que na verdade não refletia a verdade sobre quem eu era. E depois as pessoas, quando me conheciam, elas falavam, poxa, eu tinha uma ideia sobre você muito diferente, e eu vejo que na verdade eu estava equivocado, errado. E quem já passou por isso? Algumas pessoas, né? Interessante, né? Às vezes a gente recebe informação sobre pessoas que nós não conhecemos, de terceiros que falam sobre outras pessoas, e então nós vemos as pessoas a partir dos olhos de uma outra pessoa que também não te conhece e que também passa essa informação, e então nós vamos construindo imagens e estereótipos de pessoas que nós pouco conhecemos, e à medida que nós temos a oportunidade de nos aproximar mais dessas pessoas, nós vamos desconstruindo, né? Às vezes não, né? Às vezes é isso mesmo. Mas no meu caso, eu nunca fui antipático, nem metido, nem mal educado, eu só era quieto. Eu só era alguém mais introvertido. E por causa disso eu era taxado como alguém antipático. Então, aquilo que eu penso sobre alguém vai influenciar diretamente a minha relação com essa pessoa. Então, da mesma maneira, se nós construirmos uma imagem de Deus a partir de informações que nós recebemos de outras pessoas que também não conhecem a Deus, e nós assumirmos isso como uma verdade, nós corremos o risco de termos a nossa relação com Deus prejudicada porque nós temos uma imagem errada a respeito dele. Cadê o Adri? O Adri tá aí? Fala, Adri.
Faz assim pra galera. Olha lá atrás o Adri lá, tá escondido lá. Eu, Adri, a gente se conhece desde os 6 anos. Nós estudamos a vida inteira juntos. E nós éramos da mesma turma, né Adri? Dos repetentes. E nós fomos estudar, no fim das contas, nós fomos estudar à noite, né, Adri? E a gente fez o colegial, né? Porque chamava colegial, agora chama... Médio. Ensino médio. Nós fomos fazer ensino médio à noite, porque nós era vagabundo para estudar e nós fomos trabalhar, né, Adri? E nós estudávamos no Colégio Batista Brasileiro, lá em São Paulo, ali do lado da PUC, nas Perdizes. E a nossa diretora, ela era a mãe de um dos meus melhores amigos. Então a Cida, chamava Cida, ela era meio que uma segunda mãe para mim, literalmente. Porque eu vivia na casa do Márcio e nós andávamos sempre juntos ali, tanto no colégio quanto na igreja e tal. Então ela era uma mãezona para mim. Só que a galera que estudava na escola, ela olhava a Cida como a diretora da escola. E no Batistão à noite só tinha maluco, né, Adri? Só o nome era Batista, porque o resto era um monte de sem noção. E a gente tocava o terror. E a Cida, ela era, né, diretora de escola de gente doida, tem que ser meio doida também, mas firme, né? E ela era ali, botava ordem na casa, né? Ela chegava ali, a galera tinha, né, meio receio da Cida. Só que, para mim, a Cida era minha mãe. Eu amava ir para a diretoria. Eu ia para cima falar com a Cida, eu sentava do lado dela, a gente conversava, ela me dava beijo, ela era uma querida. Então eu tinha uma relação com a Cida muito diferente dos outros, porque eu sabia quem era a Cida. Eu a conheci intimamente. Ela era uma mulher doce, uma mãe querida. Então a minha relação com ela era muito diferente da relação dos meus amigos ou daqueles que estavam na escola, porque a imagem que eles tinham da Cida era muito diferente da que eu tinha. Faz sentido para vocês o que eu estou falando, queridos? Sim. Então, eu não via a Cida da mesma maneira que as outras pessoas viam, pelo simples fato de que eu a conhecia de verdade, e pelo fato de eu ter a imagem correta de quem ela era. Então eu não estava preso a sofismas ou a ideias erradas ou a preconceitos a respeito dela, porque ela era diretora da escola, ou porque ela era firme quando tinha que ser firme, né? Porque eu sabia, eu conhecia o coração dela, eu tinha intimidade com ela. E o cristianismo, galera, é, acima de tudo, uma relação com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Essa é a ideia de Deus. Deus, Ele sempre quis restabelecer a relação dele conosco. Por isso que o cristianismo é muito mais do que uma religião no aspecto de dogmas ou de ritos, ou de doutrinas, ou de regras. Cristianismo é relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Então é um chamado para uma relação. Então a forma como eu vejo e percebo Deus vai definir o tipo de relação que eu vou ter com Ele. Então, se a minha visão de Deus é de um Deus distante, ou mal-humorado, ou castigador, tacanho, justiceiro, é assim que eu vou vê-lo, percebê-lo, e assim que eu vou me relacionar com Ele, a partir dessa imagem, dessa ideia que eu tenho de Deus.
Ou então eu posso ter uma visão de um Deus próximo, de um Deus feliz, amoroso, um bom pai. Então a forma como eu vejo Deus vai definir a forma como eu vou me relacionar com Ele. Então nessa noite, queridos, eu quero trazer essa reflexão para todos nós, para que a gente possa refletir e pensar se de fato a forma como você vê, percebe Deus, de fato reflete quem Ele é. Ou até quanto a tua relação com Deus pode estar prejudicada porque você não o conhece verdadeiramente. Eu lembro lá no Batista, tinha quem já fugiu de Bedel? Eu não sei se essa palavra se usa aqui no sul. Quem já fugiu de Bedel da escola? Que Bedel? Bedel é aquele monitor que fica no corredor da escola. Inspetor? Inspetor. Lá em São Paulo é Bedel. É aquele cara que fica ali no corredor da escola, na espreita, olhando para ver se você vai fazer besteira. Se você fugiu da sala, se você foi para cabulou a aula, ele está ali. Um deles para ver se ele dava uma moral, né? E algumas pessoas, eles acham que Deus é tipo um Bedel do universo. Sabe? Eles têm a imagem de Deus como se Deus fosse aquele Bedel que está atrás ali da lua, que está atrás ali, sabe? Esperando para ver se você vai fazer alguma besteira, porque Ele quer leandar você para a diretoria. De um Deus mal-humorado, de um Deus castigador, de um Deus justiceiro. E aí, sabe, quem já ouviu essa frase assim, ó? Vou curtir a vida e depois que ficar velho vou para a igreja. Alguns que levantaram a mão. Os que não levantaram são os que falam, né? Não são os que ouvem. É muito comum, é uma ideia. As pessoas falam, não, eu vou curtir a vida, tal, você vai de igreja, quando eu ficar mais velho, aí eu vou para a igreja. O que acontece com as pessoas que têm essa ideia de Deus? Eles acham que Deus é esse Bedel do universo, então eles pensam assim, ah não, esse negócio de Deus, eu vou curtir a vida. Depois que eu ficar velho, não tiver mais nada para fazer, aí eu vou para a igreja. É uma ideia completamente equivocada sobre a igreja, é uma ideia completamente equivocada sobre quem é Deus, porque na ótica deles, ou você se relaciona com Deus, ou você curte a vida. São duas coisas antagônicas, separadas, uma coisa não combina com a outra. Porque acreditam, qual a imagem que eles têm de Deus? Um Bedel do universo. Ou então, um cara chato, um cara mal-humorado, um cara que estraga prazeres. Quem já sentiu isso aí? Ou pensou assim? Pode levantar a mão, não tem problema. Vocês estão tudo com vergonha. Só a galera do fundão lá. Né, Rô? Eu pensava assim também. Mas será que essa é a imagem real de Deus? Será que é isso que a Bíblia fala a respeito desse Deus, Criador dos céus e da terra? Ou será que essas pessoas elas estão com a imagem distorcida a respeito de Deus e por causa disso elas não se relacionam com Deus, elas nem querem saber de Deus? Porque para elas a vida com Deus ela é tipo preto e branco. É então uma vida limitada, uma vida sem prazer, uma vida onde eu vou ser reduzido a algumas coisinhas somente, porque é um Deus castrador. Muitas pessoas têm essa imagem de Deus.
Então a forma como eu vejo a Deus, ou o que eu penso a seu respeito, define que tipo de emoções vão governar a minha relação com Ele. Então, as emoções, elas surgem a partir daquilo que eu penso. Então, eu penso algo sobre alguém e a forma como eu penso gera as emoções que eu tenho a respeito daquela pessoa. E muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar verdadeiramente com Deus, mesmo depois do seu encontro com Cristo, pois ainda cultivam uma imagem equivocada de Deus. Então, muitas pessoas, mesmo depois de virem à igreja ou de conhecerem a Cristo e de crerem em Cristo e de entregarem a sua vida a Jesus e decidirem viver essa jornada da vida cristã, mesmo depois ainda muitos têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque a imagem de Deus ainda não é a imagem correta. Então você continua lidando com emoções quando se trata da tua relação com Deus, emoções essas que podem acabar sabotando a sua relação com Deus, ou impedindo que você tenha uma relação saudável com Deus, e plena com Deus. Medo, culpa, solidão, rejeição, desconfiança. Tem pessoas que têm medo de Deus. Por quê? A imagem que elas têm de Deus talvez seja daquele senhor barbudo num trono com um raio na mão, esperando você fazer alguma besteira. Que aí ele vai fazer o quê? Jogar o raio. Vai tacar o raio na tua cabeça. E aí você já tem medo. Culpa, você vive culpado. Solidão, você acha que a culpa, você acha que Deus é um Deus julgador? Solidão, porque para você Deus é um ser muito distante e muito longe da tua realidade, que Ele não está interessado necessariamente na tua vida e que Ele não quer fazer parte da tua vida. Então, em muitos momentos da tua jornada você se sente sozinho, porque essa é a emoção que é gerada no teu coração, porque você tem uma imagem de um Deus distante. A rejeição muitas vezes, porque nós carregamos misérias e muitas vezes achamos que nós não nos enquadramos no padrão de Deus e nos sentimos que Ele não vai nos aceitar. Então, quando nós estamos diante das nossas misérias, nós achamos que Deus vai nos rejeitar, porque o pecado ainda habita a nossa alma, o nosso coração. Então, desconfiança. Quantas pessoas desconfiam de Deus? São emoções que impedem que a gente tenha uma relação saudável com Deus. São emoções que o tempo todo estão sabotando a tua relação com Deus. Queridos, eu creio que essas emoções e muitas outras são fruto de uma imagem errada que você tem de Deus. Nós precisamos romper com crenças distorcidas a respeito de Deus, a sua natureza, caráter, e nós precisamos buscar conhecê-lo pessoalmente através da sua palavra. Então, à medida que eu me disponho a conhecer Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, o caráter de Deus, o coração de Deus, mais eu vou vencendo as crenças, imagens distorcidas que foram criadas a respeito de Deus na minha alma, na minha mente, à medida que eu vou me aproximando dele. Então, o conhecimento pessoal de Deus, ou a revelação de quem Deus é, através da sua palavra, é o único antídoto para quebrar falsas ideias a respeito de Deus. Então, quando nós ensinamos aqui, ou encorajamos, ou incentivamos vocês a estudarem a palavra de Deus, a Bíblia, é para que você conheça Deus pessoalmente, é para que você conheça Deus verdadeiramente, é para que através da leitura das Escrituras Deus possa se revelar a você, e à medida em que você se aproxima de Deus e conhece quem Ele é, de fato,
pessoalmente, como Jó disse. Antes eu ouvia, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Depois que ele passa por toda aquela situação, ele revela que ele conhece então a Deus. Eu creio que, queridos, quanto mais você se dedica à leitura da palavra e ao conhecimento da palavra, mais Deus se revela a nós. Então, a palavra ela vai desconstruindo crenças, sofismas, ideias erradas a respeito de Deus e vai colocando no lugar quem Ele é verdadeiramente. E isso é libertador, isso é transformador. O dia em que eu conheci a Deus verdadeiramente, o dia que eu entendi que Deus se importava comigo, porque, como eu disse, para mim Deus era um ser distante, era um bedel do universo, era um cara justiceiro, mal-humorado, e então eu tinha dificuldade de me relacionar com Ele, apesar de saber que era importante estar perto dEle e buscá-lo. Eu tinha dificuldade, porque eu tinha ideias erradas a respeito de Deus, mas o dia em que eu descobri que Deus me amava, Ele se importava comigo, e que eu podia ser surfista e ser cristão, aquilo transformou a minha forma de ver Deus e me relacionar com Ele. De que Ele estava interessado em mim, de que Ele tinha prazer de estar comigo quando eu estava no mar pegando onda. Ele tinha prazer de estar comigo em coisas, detalhes da vida que me davam prazer e alegria. Eu conseguia desfrutar de Deus em momentos que antes, por uma ideia errada, eu achava que Deus não poderia estar ali naquele lugar. Então eu comecei a desenvolver uma relação saudável com Deus e que transformou a minha vida. A minha oração nessa noite é para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo traga a revelação de quem é Deus e de que todas as imagens equivocadas que você tem dele caiam nessa noite e que você saia daqui com a imagem, ou pelo menos um início de uma nova imagem de quem Deus é de fato. Eu não conseguiria numa única pregação falar sobre quem Deus é, o caráter dele e a sua palavra. Talvez eu precisaria fazer uma série de alguns meses. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas que a Bíblia fala a respeito de Deus, que podem te ajudar a você mudar a tua imagem a respeito dele. Jesus falou muito a respeito do Pai, né? Jesus, ele sempre apontou para o Pai, sempre falou muitas coisas a respeito de Deus. Eu vou ler para vocês duas passagens, uma está em Mateus 6, de 6 a 9, e outra está em Mateus 7, de 7 a 11. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Nas suas orações não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Depois ele continua aqui ensinando a oração do Pai Nosso. Aqui Jesus ele fala de coisas interessantes a respeito de Jesus. Ele fala que ele chama Deus de Pai. Então a primeira imagem que eu quero que você tenha de Deus é que Deus é Pai. Não somente Pai, mas Ele é um bom Pai. Amém, queridos? Amém. E que Ele está próximo, que Ele está interessado em você, porque Jesus fala: entra no teu quarto, conversa com Ele. Ele vai ouvir a sua oração. E Ele vai te ouvir em segredo, e Ele vai te recompensar.
Amém? Olha que lindo, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, está falando dos ímpios, que tem uma imagem errada de Deus, ele fala, ó, os ímpios eles ficam fazendo orações repetidas, como se Deus fosse surdo, ou como se isso fosse necessário, e não façam igual eles não entenderam quem é Deus. Deus é um pai bom, que ama os seus filhos e que está interessado na vida deles. Então, você entra no quarto e converse com ele, sabe por quê? Porque antes de você pedir o que você precisa, ele já sabe. Então Deus é um bom pai que está próximo e conhece as suas necessidades. Amém, queridos? Essa é a imagem que você precisa ter de Deus, não de um Deus distante, não de um Deus carrancudo, mal-humorado, mas de um Deus que te ama e está interessado na tua vida, e antes de você falar algo, ele já conhece o teu coração. Olha o que diz Mateus 7, de 7 a 11. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Amém. Isso não é lindo? Hã? Não é lindo você imaginar que Deus, Ele é Pai, Ele é um bom Pai, e que Ele te ama, e que Ele está atento às tuas necessidades, e que se você bater, a porta vai se abrir, se você buscar, você vai encontrar, se você desejá-lo, Ele vai se revelar a você, de que Ele vai te dar coisas boas. Se você tem essa imagem de Deus, então o medo começa a se dissipar, a desconfiança começa a ir embora, e você começa a acreditar de fato de que você não será rejeitado, e não há mais culpa sobre você, porque Ele te ama. Então você começa a lançar fora essas emoções que nada tem a ver com quem Deus é, e a forma como você deve se relacionar com Ele vai mudar. Eu quero ler para vocês Romanos 8, abre tua Bíblia aí, Romanos 8, 31 a 39. Enquanto você abre, eu quero dar a boa notícia de que o nosso projetor está chegando, amém? Eu creio que amanhã ele chega. Nós pedimos e Deus pedi e dar-se-vos-á, não é? Nós pedimos e Deus proveu um projetor quase novo, por um precinho incrível. E Deus é bom, amém, queridos? Fala para o teu irmão, amém. Deus é bom. Deus é bom. Você é um cabra safado, mas Deus é bom, fala. Amém, querido? Deus é bom, acredite nisso. Segunda coisa que eu queria falar para vocês é que Deus nos ama e nada pode nos separar deste amor. Fala para o teu irmão, Deus te ama e nada pode te separar desse amor. Romanos 8, 31 a 39, olha que lindo esse texto. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, onde que Deus está? Ele está longe? Ele está lá em Júpiter? Lá, sei lá onde, outra galáxia? Deus é Deus conosco, Deus é Emmanuel, Ele está perto, amém, queridos? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem
quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Como diz as Escrituras, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amado? Não é lindo esse texto? Você é amado por Deus. Deus escolheu te amar. E a Bíblia diz que nós sabemos e podemos ver o amor de Deus, conhecer o amor de Deus pelo fato de Ele ter dado o seu próprio Filho para morrer, para que nós tivéssemos salvação. Se Ele deu o seu Filho, o que mais Ele não daria? Você é amado de Deus. Deus, Ele te ama. E o amor de Deus é um amor sacrificial. E não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Nada. Então, joga fora todo o sentimento de rejeição, de culpa. Deus te amou. Você foi perdoado por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz. E ali os seus pecados foram perdoados, e por causa disso Ele te aceita como filho amado. Esse é o sentimento que você deve ter no teu coração. Nunca se sinta, eu fui abandonado, ou como se você fosse alguém largado. Não, Deus, Ele te ama. Essa é a imagem que você tem que ter de Deus. Outra imagem importante de Deus: Deus nos perdoou e nos aceitou por causa da obra de Cristo. Hebreus 10, eu vou ler vários versículos do capítulo 10, pulando um ou outro, mas depois você pode ler em casa. Hebreus capítulo 10 diz assim: porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, ou seja, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, essa era a vontade do Pai, nós somos purificados do pecado, pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Depois Ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, portanto chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém, amados? Outro texto lindo. Um texto que nos convida a entrar na presença de Deus com um coração sincero e com uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas. Seria impossível nós entrarmos na presença de Deus se com emoções contrárias a essa. Eu não vou conseguir entrar na presença de Deus com uma consciência limpa se eu acho que os meus pecados são maiores do que o amor de Deus por mim. Eu não vou conseguir entrar com um coração sincero e uma fé firme se eu duvido de Deus, se eu desconfio do amor de Deus.
Essas emoções me sabotam, me colocam num lugar distante, frio de Deus. Nós somos perdoados, queridos. Se você crê na obra da cruz de Cristo, se você crê no sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que os teus pecados foram perdoados, você foi lavado, redimido, justificado, não há mais condenação sobre você. Você foi aceito por Deus, hoje você não é mais bastardo, você não é mais filho da perdição, você é filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. É assim que você deve se ver, é assim que você deve ver a Deus, como um Pai amoroso. Nós somos salvos. Outra característica de Deus, do caráter de Deus, do plano de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus e não pelo nosso esforço ou boas obras. Efésios 2, de 8 a 10 diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aqui Paulo está dizendo que a nossa salvação não é por obra do nosso esforço. É a obra de Deus, é a graça de Deus. Nós somos salvos por meio da fé. Então você não precisa ficar se esforçando, queridos. Às vezes, a imagem que você tem de Deus é de que você precisa conquistar a tua salvação através do seu próprio esforço, através das suas boas obras, das suas boas intenções. Você então fica vivendo uma relação com Deus de troca. Só que nós somos miseráveis e nós estamos errando toda hora. Então nós vamos ficar carregando essa culpa o tempo todo, porque nós nunca vamos nos achar merecedor da salvação, porque acreditamos que nós precisamos merecer algo diante de Deus, quando a Bíblia diz que não. Deus nos amou quando nós ainda não éramos pecadores. Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele escolheu nos amar e Ele escolheu nos salvar. Isso é graça, é um favor que nós não merecemos, queridos. Não fique tentando conquistar o céu, porque você vai acabar em depressão. Você vai acabar amargurado da sua alma. Pelo contrário, tenha uma visão correta de Deus e receba a salvação por graça, porque Ele resolveu te amar. Você pode talvez não entender porque Ele te amou, mas a Bíblia não diz que você deve entender o amor de Deus. A Bíblia diz que você deve crer nesse amor. Então eu queria te fazer um convite essa noite para você crer nesse amor. Creia, porque você entende que Deus é amor e Ele te amou, e Ele escolheu te abraçar com braços de amor, com braços de perdão. Eu poderia continuar aqui falando a noite toda sobre Deus. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é reto. Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é lindo. Se o Gui estivesse aqui, ele ia falar: Deus é lindo. O fato é que, se nós não tivermos a visão correta de quem é Deus, provavelmente a nossa relação com Ele vai ficar prejudicada. Emoções vão sabotar a nossa jornada. Sentimentos a respeito de Deus que não são verdadeiros serão instrumentos e ferramentas do inimigo para atrapalhar a tua caminhada, a tua jornada. Então nessa noite eu gostaria de te convidar a você se dedicar a buscar mais intimidade com Deus. A você conhecer a Deus pessoalmente. O que isso significa? De que você tenha uma experiência real com Ele através da sua palavra. E assim você vai formando uma imagem real de quem Ele é. E sabe quando você vai perceber que isso está funcionando? Quando diante de situações onde antes emoções como culpa, medo, desconfiança, rejeição começarem
a dominar a tua vida, elas já não vão mais fazer parte da tua jornada. Porque você está mudando a tua imagem de Deus, e você está conhecendo a Deus verdadeiramente, então essas emoções elas vão sendo banidas da tua relação, e você vai construindo outras emoções, como eu sou aceito, eu sou amado, como a certeza de que Deus, Ele olha por você, a certeza de que Deus, Ele tem o melhor para você, a certeza de que Deus te ama, e Ele tem planos de paz e não de mal, para que você tenha um futuro, uma esperança, para que você tenha uma jornada segura, porque esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que virá com justiça, sim. É um Deus que vai julgar as nações. Mas hoje, Ele decidiu te amar. Hoje é tempo da graça. Hoje é o tempo do acolhimento. Hoje é o tempo de você ouvir o chamado de Deus e dizer: Senhor, eu quero andar contigo. Nós estamos vivendo o período da graça, o período dessa janela de Deus, esse kairós de Deus, onde a graça está sendo oferecida a nós por um Deus amoroso, para que no dia da justiça, para no dia do julgamento, nós estarmos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e ali seguros em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Amém. Que imagem você tem de Deus? Que imagem você tem de Deus? Eu quero te desafiar essa noite a você questionar essa imagem, porque é muito provável que existam algumas imagens, ideias equivocadas de Deus e que estão atrapalhando a tua caminhada, a tua jornada. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Célia, esse versículo que eu estava lendo antes do culto. Qual que é? Fala para mim. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Verso 8. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Amém, queridos? Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Isso é maravilhoso, quando você descobre quem é Deus por você mesmo. Quando os seus olhos se abrem, você começa a conhecer o caráter de Deus, e você começa a perceber que Deus é divertido pra caramba. Imagina, o salmista diz assim, tá na nossa bolachinha ali de... Bolachinha que chama isso? Não. Que feio, né? É o nosso... brinde de Natal. Nosso brinde de Natal. Vocês lembram o que está escrito lá? No Salmo? Tu me mostras o caminho Que me leva à vida. que leva à vida. Na tua presença há... Estou pensando numa outra versão aqui, mas eu gosto dessa. Na tua presença há delícias eternamente. Amado, queridos, na presença de Deus, quem quer curtir a vida aqui? Se você não levantar a mão, eu vou achar que você está em depressão, e nós vamos orar por você. Sabe qual é o melhor lugar para curtir a vida? É na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é divertido. Ele é bem-humorado. Jesus é feliz. Ele é o autor da vida. Ele criou todas essas coisas maravilhosas. Quem viu o pôr do sol hoje aqui? Olha aquela lua lá, queridos. Sabe quem criou? Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Você acha que existe tédio na presença de Deus? Queridos,
a delícias eternamente. Então, quanto antes você entender isso, quanto antes você mudar a tua imagem de Deus, quanto antes você vai viver a vida verdadeira. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus apaixonado por você. É um Deus que te ama tremendamente. Amém? Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que abre os nossos olhos e nos leva a uma reflexão sobre: será que nós conhecemos a Deus de verdade? Ou será que nós temos uma imagem correta sua, Senhor? Eu oro, Senhor, pela minha vida, porque talvez as dificuldades que eu tenha só sejam reflexo de que eu tenho uma imagem talvez ainda não correta sobre quem Tu és. E eu sei, Deus, que muitos dos meus irmãos que estão aqui hoje também talvez tenham dificuldades em situações da vida e são sequestrados por emoções como medo, como culpa, como um sentimento de solidão, como que alguém que está vivendo sozinho a própria sorte. Emoções que nos assolam dia e noite, Senhor, porque nós não Te conhecemos. Porque de fato nós não Te conhecemos, porque se nós Te conhecêssemos verdadeiramente, e se a imagem que nós tivéssemos do Senhor fosse verdadeira, não haveria problema, não haveria situação, não haveria nada nesse mundo que teria poder de assolar a nossa mente, a nossa alma. Por isso, Santo Espírito, eu clamo a Ti para que Tu reveles a Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor se revele a nós. Quebra, Senhor, toda a imagem errada que temos a Teu respeito, toda a mentira que foi plantada no nosso coração sobre o Teu caráter, Senhor. Quebra, Deus, todo sofisma, toda construção religiosa de uma religião morta, Senhor, que desfigurou a Tua imagem, que mente para nós. Nós queremos a revelação de quem Tu és pela Tua palavra, Senhor, e viver uma relação saudável, genuína, autêntica contigo, Senhor. A partir dessa verdade, a verdade da Tua palavra sobre quem Tu és, firmada no nosso coração, tatuada dentro de nós. Se revela a nós, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus.